A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, amém? Mais uma vez nos apresentamos aqui para estar trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Vivemos mais um dia daqueles difíceis, né? Onde os jornais anunciam a prisão de mais um ex-presidente e de várias pessoas. Muitos se alegram, muitos sorriem, muitas coisas são ditas, mas eu fico a imaginar o que o nosso Deus pensa, o que ele faria. Eu me lembro quando eu me converti, eu era muito temperamental, vamos dizer assim, e às vezes eu chegava na igreja para falar com o meu pastor, cheio de problemas, e pastor, está acontecendo isso, o que eu faço? E ele, com a calma dele, ele falava assim, não sei, Cipriano, o que Jesus faria? E aquilo me deixava, às vezes, até nervoso. Falei, poxa, eu quero uma solução. Jesus está lá no céu. Mas eu aprendi que a melhor coisa que tem na vida é buscar em Jesus o que ele faria, é buscar em Deus o que ele faria, não o que eu quero fazer, não expressar o sentimento que está no meu coração. Que a palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. E num momento de ira, num momento de tristeza, o meu coração não está cheio de coisa boa. Então, não deve ser interessante eu falar. Eu devo procurar o que o meu Senhor faria, o que o meu Senhor falaria. Eu tenho um grupo onde nós realizamos estudos bíblicos todos os dias. Lemos um capítulo da Bíblia, conversamos a respeito do que lemos, oramos uns pelos outros. E hoje caiu em 1 Crônicas, capítulo 10, estávamos lendo, e Deus me deu uma palavra para falar, e eu comecei a falar, e aquilo subiu ao meu coração, e eu resolvi partilhar, porque ela é completamente, ela é totalmente inerente ao momento em que vivemos, a nossa situação. Eu quero ler com você, são 14 versículos só. Eu quero ler com você e discorrer a respeito do que estamos vivendo hoje, da nossa situação. E quero te convidar a meditar comigo nessa palavra. Nós vivemos um tempo diferente. Vivemos um tempo onde a presidência de um país ela foi alcançada por uma propaganda na mídia. Mas, do mesmo modo, a mídia é usada para uma série de outras coisas, boas e ruins. Infelizmente, o mal não perde o tempo. Ele usa com pressão, como diz o pessoal. Preste atenção nesse capítulo de 1 Crônicas, capítulo 10. A palavra diz assim, a partir do versículo 1. Ora, os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo de diante dos filisteus, caíram mortos no Monte Gilboa. Os filisteus perseguiram a Saul e seus filhos,
e mataram Jonatas, Abinadab e Malquisua, filhos de Saul. A peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e ele foi ferido pelos flecheiros. Então disse Saul: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a sua espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, lançou-se também sobre a sua espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos. Morreu toda a sua casa juntamente. Quando todos os homens de Israel que estavam no vale viram que Israel havia fugido e que Saul era morto, abandonaram as suas cidades e fugiram. E vindo os filisteus, habitaram nelas. No dia seguinte, quando os filisteus vieram para despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados no monte de Boa. Então despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor para levarem a boa nova a seus ídolos e ao seu povo. Puseram as armas dele na casa de seus deuses e pregaram-lhe a cabeça na casa de Dagom. Quando, pois, toda Jabes Gileade ouviu quanto os filisteus haviam feito a Saul, todos os homens valentes se levantaram e, tomando o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, trouxeram-nos a Jabes e sepultaram seus ossos debaixo do terebinto em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia guardado a palavra do Senhor, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor, pelo que ele o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Aleluia. Glórias a Deus por esta palavra. Amados, conversando com o pessoal do grupo, Deus foi me mostrando que nós estamos vivendo o mesmo tempo que viveu Saul. Aqui, primeiro, a Crônicas 10 está descrevendo a queda de Israel e a morte de Saul. Nós vemos um rei que não andou segundo a vontade de Deus, que não obedeceu, que se afastou e chegou a consultar adivinhadores, uma coisa que era proibida pela lei de Deus. Nós, trazendo para os dias de hoje, vivemos um período de governo onde o povo se afastou da presença de Deus por causa dos seus governantes. Na Constituição de 1988, deixamos de ser um país cristão para ser um país laico. Éramos um país que tínhamos a Deus como Senhor, mas a partir daquela Constituição, Deus não era mais o Senhor desta nação. O povo tinha o direito de escolher a quem queria adorar. Muitos vão dizer assim para mim: mas pastor, nós temos a liberdade. Sim, temos, querido. Deus não obriga ninguém a nada. Mas como Constituição, como normas de um país, nós devemos ter a Deus como único e suficiente Senhor. E não dar liberdade de qualquer coisa acontecer.
Resultado disso, imergimos numa série de acontecimentos, uma coisa leva a outra. Quando tange a desobediência ao pecado, a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo, que leva a outro abismo. Da mesma forma, na obediência, na graça, a Bíblia diz que é graça sobre graça e mais graça. Quando enveredamos por um caminho mau de desobediência, a tendência é ir caindo cada vez mais. Quando enveredamos pelo caminho da obediência, a tendência é crescermos e sermos abençoados a cada vez mais. A queda do governante de Israel, do governante de um povo, leva à destruição um país. Todos caem quando o líder cai. Todos perdem. Vejam o que diz a palavra em Provérbios, no capítulo 29. O versículo 2 diz assim: quando honestos governam, o povo se alegra. Mas quando os maus dominam, o povo reclama, o povo sofre, o povo geme, de acordo com a tradução. Essa que eu li é uma Almeida corrigida. No versículo 4, aqui do mesmo capítulo de Provérbios 29, a Bíblia diz assim: o rei que exerce justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Então, nós vivemos um período, depois de 88, quando nos tornamos um país laico, logo à frente, tiraram a resolução, a obrigatoriedade da Bíblia dentro das, como é que dá o nome? Bibliotecas municipais, dentro das escolas. A Bíblia era o livro de cabeceira, era obrigatório. Aí tiraram também, se afastando mais de Deus. E vieram governantes que declaradamente eram contra tudo que se chama Deus. Vários deles. Tivemos principalmente 3 governos, 3 períodos de governos onde declaradamente eram contra tudo que se chama Deus. Tentaram criar leis para acabar com a igreja. Tentaram criar situações onde o evangelho não fosse anunciado. Quase que foi proibido oração nas escolas, em vários lugares. Da mesma maneira que Saul acabou se afastando de Deus, em vez de consultar a Deus, consultou uma adivinha. Da mesma maneira, o nosso povo, por causa de um governo, acabou se distanciando da palavra de Deus. Temos passado por isso em nosso país. Vivemos esses momentos e precisamos, como igreja do Senhor, estar atentos, querido, aos acontecimentos e ao nosso comportamento. Eu tenho falado isso, presta atenção, observa o que está acontecendo. Qual é a influência dos acontecimentos em meu comportamento, em minha conduta? Eu tenho me adequado a essa realidade? Não devo. Romanos capítulo 12, a palavra de Deus diz: não vos moldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
como está sendo o meu comportamento. Porque a justiça, ela está sendo exercida, mas não devemos nos alegrar na morte dos outros, mesmo que esses outros tenham feito mal, pois também são povo de Deus. Eu vi hoje, e tenho visto esses dias, tantas críticas de ambas as partes, né? Tantas críticas a grandes líderes. Uma coisa é você reconhecer o erro. Saul era um governante, Deus o levantou, o povo pediu, Deus o levantou, mas ele errou. E apontar o erro não é crime. Crime é julgar e condenar. Isso não devemos fazer. Apontar o erro não significa matar. E quando este que estava em erro sofreu um juízo e morreu, foi preso, seja lá o que aconteceu com ele, não devemos nos alegrar nisso, mesmo que tenham feito mal. Veja só, veja que nesse caso, no versículo 12, os homens valentes se levantaram e, tomando o corpo de Saul e de seus filhos, o enterraram debaixo do terebinto. É uma árvore pequena, isolada, chega a 6, 7 metros de altura. Por ela ser isolada, separada dos outros, normalmente é usada como local de holocaustos e etc. Então, os valentes foram lá buscar o corpo de Saul, buscar os corpos de seus filhos e deram um enterro digno para eles. E acabaram de encerrar, diz a Bíblia aí no versículo 12, que todos jejuaram 7 dias. Meu querido, se Deus vai exercer o juízo em nossa nação, se muitos homens vão ser presos, eu entendo que o erro é passível de punição, que sejam punidos, mas não há alegria no meu coração em ver uma pessoa ir para a cadeia ou morrer. Ela tem que cumprir, ela tem que pagar, mas o meu coração não deve se alegrar nisso. Saul morreu, seus filhos morreram, mas os valentes pegaram seus corpos e deram um enterro digno. E sabe o que eles foram fazer depois de dar um enterro digno? Foram jejuar. Diz a palavra aqui que durante 7 dias eles jejuaram, clamaram. Hoje, com muita tristeza, eu olho para as redes sociais e vejo cristãos, pastores, líderes se vangloriando de líderes na cadeia, em nome de Jesus. Não foi para isso que você foi chamado igreja do Senhor. Não foi para isso que eu fui chamado como ministro do reino dos céus. Não foi para me gloriar na desgraça dos outros. A igreja do Senhor, querido, ela tem uma outra função. Deus constituiu a igreja do Senhor com um propósito específico de levar salvação, de anunciar o evangelho da salvação. Não para ficar rindo, batendo palma da desgraça dos outros. Vai haver justiça, a justiça vai ser exercida. Deus vai executar a justiça, mas eu e você temos que clamar a Deus por esse nosso povo, por esse nosso país. Nós somos a igreja do Senhor. Nós não trabalhamos para o inimigo de Deus. Nós não trabalhamos para o inferno que quer ver a desgraça de todo mundo e se alegra na desgraça.
Ezequiel, capítulo 17, Deus fala assim: eu não tenho prazer na morte do ímpio. O meu prazer é que ele se arrependa, que ele mude. Esse é o nosso Deus, o Deus que executa o juízo, mas que diz que não tem prazer nenhum em ver um pecador morto. Ele quer que ele viva e se arrependa e mude. E essa é a minha função e a tua como igreja do Senhor, de levar esse evangelho da salvação, de levar essas boas novas e dizer: você não precisa morrer nesse estado, você não precisa morrer nessa condição. Há jeito, há uma novidade para você. Se arrepende. Queridos, é muito triste quando vemos as pessoas se alegrando na desgraça dos outros. Eu aqui, humilde pastor Cipriano, eu fico a pensar. Os caras roubaram, mataram. Por causa deles, crianças até morreram, pessoas morreram em hospitais, sei lá, um monte de coisa. Aí ele sofre uma justiça em cima dele. Aí eu pulo de alegria. Qual a diferença entre eu e ele? Ah, pastor, então vai deixar. As pessoas têm mania de. Então vai deixar fazer. Não é isso que eu estou dizendo, e você entende e sabe que não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo para deixar, eu não passo a mão em cima de coisa errada. Eu quero mesmo é que o juízo seja exercido, mas eu me envergonho de pessoas como eu, como você, estarem no meio dessa imundície de corrupção, de prostituição. Tem que haver tristeza em mim e amor suficiente para falar para eles: muda que ainda dá tempo. Nós somos um povo que eu tenho certeza, escolhidos por Deus. Temos a bênção de Deus. Não podemos permitir que o inimigo de Deus coloque tanto ódio em nossos corações. Em nome de Jesus, igreja. Você é a igreja do Senhor, chamado pelo Senhor. Estou me dirigindo a crentes, a cristãos. Crente até o diabo é. Estou me dirigindo a cristãos e principalmente a líderes cristãos que postam coisas que dá vergonha. Seja igreja do Senhor. Olha o que Paulo ele fala aqui na carta aos Coríntios. Ele descreve, olha só, a responsabilidade da igreja. Olha como Paulo fala ao povo de Coríntio. O ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19. O teu ministério como cristão é o ministério da reconciliação, não é o ministério da vingança. Diz o Senhor, o nosso Deus: a vingança a mim pertence. É Ele quem vai nos vingar, é Ele quem nos justifica, é Ele quem executa o juízo. E Ele nos estabeleceu e nos deu o ministério da reconciliação. Parem, em nome de Jesus. Parem de se alegrar na morte dos outros, na desgraça dos outros, porque aquele outro é ser humano como eu e como você. E como ser humanos, o nosso telhado é igual, é de vidro. Precisamos mudar a nossa mente,
Precisamos mudar a nossa conduta. Precisamos mudar o nosso comportamento. Quando rimos, achamos graça, ficamos felizes com a desgraça dos outros, em nada diferimos dele. Mas eu tenho que ser diferente, você tem que ser diferente. Há em nós um ministério da reconciliação. É esses que estão como Saul e como muitos que hoje estão na corrupção, que estão fora dos princípios de Deus, eles precisam da igreja do Senhor, a qual recebeu poder, autoridade e o ministério da reconciliação para trazer de volta essas pessoas. Em Mateus, no capítulo 28, temos uma coisa que nós chamamos a grande comissão bíblica. Jesus, depois de ressurreto, depois de receber, fala: eis que recebi poder. Tenho todo poder. E eu transfiro a vocês. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Oh, glória! Deus enviou a você, igreja. Deus enviou a você, cristão, para fazer discípulo para Jesus. Não é para você, não. É para Jesus. Você vai buscar pessoas para fazer discípulo para Jesus. Quem vai cuidar dele é Jesus. Você só leva, ensina, batiza e Deus vai usá-los como usa você. Vamos mudar a nossa mente. Vamos parar de querer exercer o juízo que não compete a nós. O que compete a mim e a você é o ministério da reconciliação. E o que compete a mim e a você é o ministério do ensino. Eu preciso ensinar as pessoas que estão afastadas de Deus, perdem a intimidade com Deus, acabam não entendendo. Estão mortos, diz a Bíblia, mortos em pecados e delitos, mas Deus os ressuscitou juntamente com Cristo Jesus. Saul, seus filhos foram mortos, mas os valentes de Deus foram lá buscar os corpos deles, deram um enterro digno para aqueles homens e prantearam e jejuaram 7 dias, clamando ao Senhor. O que você tem feito? Tem só dizendo: parabéns, Lula na cadeia, parabéns, Temer na cadeia, oh, glória, fulano na cadeia, oh, fulano morreu de acidente de carro, oh, foi a mão de Deus. Você não é acusador. Você tem um ministério da reconciliação. Você tem um ministério do ensino. Deixa Deus executar o juízo dele. Use a autoridade que Deus te deu para mostrar para essas pessoas que não vale a pena estar no erro, não vale a pena estar na desobediência, não vale a pena, como diz Gálatas, capítulo 6, o que o homem plantar, ele vai colher. Então plante coisas boas, porque se plantar coisas más, vai nascer coisas más. É isso que compete a mim e a você, a ensinar. Pastor, mas é tão difícil ensinar. Querido, eu sou líder em trabalho desde os meus 24 anos. Supervisor, gerente de venda. Há 12 anos estou no pastoreio. Na igreja que eu nasci, já cuidava de vidas antes de assumir uma igreja. A igreja na visão celular te leva a cuidar de vidas em casa.
Então não fala para mim do que é difícil, não, porque eu entendo um pouco disso. Mas eu digo para você, a coisa mais linda do mundo, a coisa mais gratificante do mundo é ter sido chamado por Deus para exercer o ministério da reconciliação, para exercer o ministério do ensino, para anunciar as boas. Me dá uma tristeza no coração quando eu vejo alguém falar assim, eu não pago preço, não, querido. Quem pagou o preço foi o meu Jesus. Ele pagou um preço para que eu e você pudéssemos hoje, em vez de ficar rindo e buscar as pessoas lá fora e falar para eles, olha, eu vejo um tempo novo, eu vejo um tempo de Deus. Ah, mas fulano está ali. Meu querido, Deus colocou, vamos orar por ele. Vamos orar por ele. Se ele errar, Deus tira. Tem tirado desde lá do começo. Saul é um deles. Saul profetizou, falou em língua, mas desobedeceu e Deus tirou e colocou Davi no lugar. E tem feito isso até os dias de hoje. Não é tempo de rir da justiça de Deus ou do que cada um tem que pagar. É tempo de ensinar. É tempo de resgatar. É tempo de curar. É tempo de abraçar. É tempo de dizer que há um tempo novo, que há uma novidade, que você não precisa morrer. Lá, naquela época, a morte foi física. Hoje, falando espiritualmente, é uma morte espiritual. As pessoas estão mortas em pecados e delitos, mas nós temos que ir lá, recolhê-los, trazê-los para diante de Deus, para que sejam lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, para que mudem o comportamento, para que aceitem essa palavra. Eu tenho falado tanto isso, tem tanto especialista, as pessoas não conseguem mais sair de casa sem ligar como especialista. Antes tinha só o táxi, veio o Uber, e agora tem um especialista em trajetória. Liga para o cara para ele dizer, gosta de especialista? Também. Então procure um especialista no ser humano. O nome dele é Jesus. Ele sabe tudo sobre o ser humano. Ele sabe tudo sobre nós. Ele é especialista em ser humano. Sabe por quê? Porque foi ele que nos criou. Sabe por quê? Porque foi ele que morreu por nós. Pastor, mas a briga é muito grande. A briga é grande, querido. Vai ter luta. Vai ter luta, sim. Mas olha o que o nosso Jesus nos diz em Mateus, no capítulo 16. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei a ti as chaves do reino do céu, e tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra será desligado no céu. Oh, glória! Aleluia! Amado, Deus está dizendo que ele estabeleceu a igreja dele sobre você, pelo Espírito Santo, e te enviou a ganhar vidas
ganhar alma. E ele está dizendo aqui, vai ter luta. O inimigo vai tentar te parar, mas eu estou dizendo, as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Oh, glória! Você vai entrar e vai resgatar vidas e vai sair ileso. Creia nisso. Você tem as chaves do céu, querido. Elas estão na tua mão. Você pode abrir as portas do céu para levar gente para lá. É assim que ele diz para nós. Ele está dizendo que você ligar, eu e você ligar nessa terra aqui, ele está ligado lá em cima. Vamos ligar as nossas orações, o nosso pensamento, para dizer: chega, o tempo do inimigo agir nessa nação, nesse nosso povo, acabou. É tempo de Jesus guiar o nosso povo, é tempo de felicidade, é tempo de mudança, e ela começa dentro de nós, dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus. Algumas pessoas, alguns pastores, líderes, me ligaram meio chateados. O senhor está dizendo que eu sou do diabo? Não, querido. Eu não digo que você é o do diabo, mas eu digo para você não ser ferramenta na mão dele. Não seja ferramenta, não seja instrumento nas mãos do inferno, propagando as notícias ruins. Seja ferramenta de Deus, seja igreja do Senhor, proclame o evangelho do Senhor, proclame a palavra do Senhor. Diga para esse povo que essa vida aqui é muito pequena, é rápida, que a vida bonita na eternidade com Jesus, e nós podemos ir para lá. Mostre isso, pare com coisinhas na internet. Me desculpa, eu não quero briga com você, mas não seja instrumento do mal para propagar as coisas do mal. Deus te chamou para ser igreja. Deus te chamou para ser ferramenta nas mãos dele. Em nome de Jesus, seja ferramenta do Senhor, seja igreja do Senhor. Amado, não é tempo de alegria. Não estamos vivendo tempo de alegria. Estamos vivendo tempo de enterrar os nossos mortos, de cuidar de nossos feridos e de nos apresentarmos a Deus em jejum, em oração, em súplica pelo nosso povo, pela nossa nação. Amém? Deus abençoe a todos nós. Nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para enterrarmos os nossos mortos, para cuidarmos dos nossos feridos, para doarmos a nós em jejuns e oração por esse povo que tanto precisa de um governo diferente, de uma condição de vida diferente. Seja instrumento nas mãos de Deus. Seja vaso nas mãos de Deus. Seja igreja do Senhor. Deus abençoe a todos.